Olá, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente continuou a nossa leitura de Juízes 3 e nessa parte da história é quando Josué tinha morrido. Ele morreu com 110 anos e o povo de Israel até então estava sem nenhum líder, nenhuma pessoa que os guiasse. Isso fez com que o povo de Israel se relacionasse com outros deuses, fizesse coisas que não eram os mandamentos do pai, e o povo se perdeu. Então, depois, pelo povo ter se perdido e terem ficado alguns povos no meio dos israelitas que não foram derrotados por Josué, e isso foi de propósito para que o próprio Senhor, o próprio Deus, colocasse o povo à prova. Ele deixou alguns cananeus no meio dos israelitas, porque justamente depois da morte de Josué, os israelitas iriam se perder novamente. Então foi isso exatamente que aconteceu. Esse rei, que é o próximo personagem que aparece aqui no nosso estudo, que é o Cushan-Rishathaim, e em português seria Cushan-Rishathaim, que aparece em Juízes 3, versículo 8, e ele dominou o povo de Israel por 8 anos. Então o povo clamou a Deus, Deus teve misericórdia por seu povo e levantou Otoniel, que a gente já viu aqui no nosso estudo, que era filho de Kenaz e casado com Acsã. Ela era a filha do Caleb, que Otoniel tinha conseguido um território, e por isso ele tinha conseguido casar com a filha do Caleb. Então, Deus levantou Otoniel para salvar o povo de Israel e derrotar esse rei, que era o rei de Aram-Naharaim, da Mesopotâmia. Depois de derrotado esse rei, Israel ficou em paz por 40 anos. Mas Israel veio novamente a desobedecer os mandamentos, desobedecer as coisas que Deus tinha falado para o povo seguir. E aí o povo caiu de novo em pecado e foi novamente dominado por outros reis. Então, logo depois disso, Deus levantou Ehud, filho de Gera, da tribo de Benjamim, para derrotar o rei de Moabe. Então, o rei de Moabe também estava dominando o povo de Israel, e depois que Ehud derrotou o rei de Moabe, eles tiveram paz por 80 anos. E aqui em Ehud, ele já apareceu no nosso estudo na página 17. Vamos lá. Então, aqui na página 17 do nosso estudo, na tribo de Benjamim, a gente vê que Ehud era filho de Gera, que era filho direto de Benjamim. Então, nós colocamos aqui também uma anotação de que aparece em Juízes 3:15 o nome dele. Depois desse período de paz, de 80 anos de paz, o povo de Israel novamente desobedeceu às leis e os mandamentos de Adonai, fazendo com que o povo caísse novamente em pecado e no domínio de outros povos, de outros reis. Então, o Xangar, filho de Anat, ele matou 600 filistim e também libertou Israel dessa época. Ele aparece em Juízes 3:31 e ele foi responsável por matar 600 filisteus, ok? Nós também já vimos o povo filisteu aqui no nosso estudo, da onde eles vieram, e eles estão na página, vamos lá para trás para vocês verem. Os filisteus estão exatamente aqui, ó, abri na página certa. Página 4, os filisteus são descendentes de Caslu, que são descendentes de Egito, que são descendentes de Cã, filho amaldiçoado de Noé. Depois que o povo foi novamente libertado, porque o Xangar também libertou o povo de Israel, aí veio a vez de Sisra, que era o comandante de Yavim, que também era um rei, oprimir Israel. E ele oprimiu Israel durante 20 anos. Cruelmente, tá? Esses reis que oprimiam Israel, eles oprimiam o povo cruelmente. Aparece em Juízes 4, versículo 1. Ele era um rei de Canaã. E vamos ver por que ele foi derrotado. Apareceu outra personagem na história, que era uma juíza, a Débora, ou Devorá, em hebraico. Ela era a esposa de Lapidote. Eles aparecem em Juízes 4:4. E ela ergueu
um personagem bíblico que se chama Baraque para derrotar Sisra. Baraque era filho de Abinoão e eles aparecem em Juízes, capítulo 4, versículo 6. Ambos são da tribo de Naphtali, que está na página 17 do nosso estudo. Esse personagem, Baraque, ele foi responsável por derrotar o exército de Sisra, que era esse rei na qual apareceu em Juízes 4:1. Ele tinha 900 carruagens de guerra e um exército muito grande, mas Baraque conseguiu derrotar o exército de Sisra porque Deus deu a vitória a ele. Porém, Baraque matou todos o exército de Sisra, mas Sisra conseguiu fugir e ele acabou se escondendo na tenda de uma israelita chamada Yael, ou Jael, em português, que era a esposa de Ever, ou Eber, em português. Mas ela acabou matando Sisra. Ela fingiu que ia dar abrigo para ele e quando ele dormiu, ela o matou. Então, foi aí que Adonai, Deus, entregou esse povo para os israelitas e eles tiveram paz por 40 anos depois dessa história. Mas aí o povo israelita novamente pecou contra Deus e em Juízes 6, versículo 1, aparece aqui Midian, os povos midianitas, que oprimiu Israel por 7 anos novamente pela desobediência do povo. E em Juízes, capítulo 6, versículo 11, aparece um personagem chamado Joash, que é o Joás, pai de Gideon. Gidom em hebraico ou Gideão em português. E eles, eu coloquei aqui que eles estão com referência na página 21, porque eles eram da tribo de Manassés. Eles eram descendentes de Iezer ou Iezer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, que era filho de José. Então, eles são descendentes desse povo aqui, ó, Iezer, que é o Joash, que a gente acabou de ver na página 23. Aqui. Porém, Joash, ele servia a Baal, ele fazia culto a deuses pagãos, mas o filho dele não. E o filho dele foi escolhido por Deus. Um anjo apareceu para o filho dele embaixo de uma árvore de pistache que pertencia ao pai, e Deus deu uma prova a Gideão que ele era escolhido, porque um anjo foi falar com ele. Então, Gideão foi até em casa, fez algum sacrifício de alimento, levou até o anjo, embaixo dessa árvore, e o anjo de Deus, para aceitar a oferta que ele fez, pediu para que ele colocasse o alimento em cima de uma pedra. Então, o anjo pegou um bastão, tocou a pedra pegou fogo, e depois disso o anjo sumiu. E Deus falou com ele que era para ele ficar em paz, que ele não ia morrer por ter visto o anjo, que ele tinha sido escolhido, e era para ele quebrar o altar que o pai dele tinha feito para Baal em casa e construir um altar para Adonai. E aí apareceram mais alguns personagens aqui, que foi o Purá, que era servo de Gideão, ou Gidom. Apareceram também 2 filhos de Gidom, mas ele teve muitos filhos, ele teve 70 filhos, mas até agora só apareceu o nome desses 2. Um deles é Jeter, que na época que ele derrotou o rei de Midian, que eram esses 2 aqui que também apareceram em Juízes 8:5, esse Jeter era criança, inclusive Gideão tinha pedido para o filho dele matar a espada, esses 2 reis que foram capturados, mas como ele era muito pequenininho, muito criança, ele tinha medo, então o próprio Gideão matou os 2 reis à espada e libertou Israel da opressão desses midianitas. Também aqui em Juízes 8:31 aparece um outro filho de Gideão chamado Avimeleque, ou Abimeleque em português, e 2 chefes de Midian que a gente também colocou os nomes deles aqui, que é Oreb e Zeev, também foram mortos por Gideão. Então, essa daqui é a história que finaliza no capítulo 8 da batalha de Gideão com os midianitas. E logo após Gideão ter salvado o povo de Israel desses midianitas, o povo de Israel voltou a pecar e não se lembraram do que Gideão fez.
e muito menos ajudaram ou tiveram alguma compaixão pelos familiares de Gideão. Então, o povo voltou a estaca zero novamente depois dessa história. A gente finaliza o vídeo por aqui e no próximo estudo a gente vai dar continuidade a Juízes capítulo 9. Até lá!